pedir ao Senhor que hoje Ele fale aos nossos corações, que Ele fale às nossas mentes e que Ele esteja, como nós já temos a certeza que Ele está aqui conosco. Oremos. Pai amado, nós te pedimos neste momento, principalmente a Tua presença em nosso meio, que nós saiamos daqui hoje fortalecidos, revigorados e certos que só Tu és Deus em nossa vida, certos que só Você, só o Senhor pode operar em nossas vidas, que nós saibamos, Senhor, que podemos contar contigo em cada momento, que nós possamos recorrer a Ti, aos Teus milagres em nossa vida. Pai, nós te pedimos, sê conosco, envia o Teu Espírito Santo sobre este lugar, e envia especialmente o Teu Espírito Santo sobre mim, Pai, para que eu seja instrumento na Tua obra. Assim eu te peço, por Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu digo a vocês que o pastor Isaac me pegou no contrapé, eu não esperava. O fato de eu estar aqui hoje de terra é um acordo meu com Deus. Eu me coloquei à disposição do Senhor e falei, usa-me. E na primeira vez que eu fui chamado para dirigir um culto, o Senhor me incomodou e falou, você só vá lá na frente com o seu melhor, com a sua melhor vestimenta, com a sua melhor posição. Não que eu queira ser melhor que ninguém, mas isso é um acordo meu com Deus. Irmãos, hoje eu trouxe a leitura bíblica, podemos aceitar? Hoje eu trouxe a leitura bíblica numa versão da NVI. Por isso, não será necessário que vocês abram suas Bíblias, porque a leitura será feita no Data Show. A letra está um pouquinho pequena, porque eu não quis colocar em vários slides. Tá? A leitura que nós faremos hoje, ela encontra-se no livro de Marcos. Hoje nós falaremos especialmente de milagres. Eu perguntei para o pastor Isaac, pastor, o senhor tem algum tema que o senhor queira que de repente eu estude ou ministre? E ele falou, irmão, fala sobre os milagres de Jesus. Eu peguei a Bíblia, pastor, e comecei a olhar milagre. E começou a chover milagre. Eu falei, não vai dar tudo num culto só, não. E o Senhor me incomodou, então, para falar dos milagres, mas de uma forma um pouco diferente. Nós vamos falar dos milagres, não do milagre, não daquilo que aconteceu, mas nós vamos falar do milagre como aconteceu. Lá no livro de Marcos, no capítulo 6, os versículos de 1 a 7, está escrito: e partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Irmãos, quando eu fui estudar um pouco sobre milagres, a primeira coisa que Deus me mostrou é que para o milagre acontecer, eu tenho que crer. Se eu não crer, não há milagre. Porque a fé é o elemento principal do milagre.
se eu estiver num momento de tribulação, se eu estiver num momento de dúvida, se eu estiver num momento em que eu busco uma resposta, mas se eu não crer, não vai acontecer. A fé é o elemento principal do milagre. Quantas e quantas vezes nós esperamos o milagre de Deus e ficamos decepcionados quando de repente esse milagre demora, esse milagre não chega, esse milagre Deus vai protelando. Porque Deus, irmãos, Ele muitas vezes diz não. Algumas vezes Ele diz sim, mas na maioria das vezes Ele diz ainda não. Nós temos que saber aguardar o tempo de Deus. Nós temos que saber esperar em Deus e saber que o tempo de Deus não é o seu tempo. Não é você quem determina quando o seu milagre vai acontecer. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala que Ele vai onde quer, quando quer e age como quer. Então, você querer impor a Deus que Ele faça alguma coisa é algo absurdo. Agora, quando você se humilha, quando você reconhece em Deus, em Jesus, o seu único Senhor e Salvador, aí sim você pode esperar a graça. Porque por merecimento, irmãos, nós não temos milagre. Por merecimento, nós não temos nada em nossa vida. É verdade. Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Eu costumo, na minha casa principalmente, falar para minha esposa, os meus filhos, que Jesus, Ele não morreu pelos nossos pecados, vamos colocar assim. A principal função de Cristo não foi, digamos assim, morrer e carregar os nossos pecados. A principal função de Cristo foi aplacar a ira de Deus em nossa vida. A principal função da morte de Cristo foi dizer ao Pai: eu apanho no lugar do meu irmão, eu sangro no lugar dele, porque por meio de Jesus nós fomos feitos filhos e filhas de Deus. Hoje nós temos a graça de Deus de podermos dizer que somos filhos de Deus. Saímos da condição de servo e hoje estamos como filhos. Mas quantas e quantas vezes somos filhos desobedientes? Quantas e quantas vezes temos o nosso coração amargurado, duro, cheio de mágoas, e não recorremos a Deus com o verdadeiro sentido de adoração, com a verdadeira essência de filho? Quantas vezes nós oramos e saem palavras vazias de nossas bocas, porque nós oramos por orar, esquecemos que nós estamos falando com Deus. Certa vez eu ouvi um pregador falando que ele não entendia muito bem a oração. Ele falou que certa vez ele foi convidado para fazer um programa de rádio. Só que de última hora acabou que ficou só ele no estúdio. O radialista teve que sair por alguns instantes enquanto ele falava, e naquele momento Deus ensinou para ele como é que funciona a oração. Ele falou que naquele momento ele começou a se questionar: será que alguém está me ouvindo? E ele começou a falar nervosamente ao microfone e começou a ter dúvidas. Mas será que tem alguém do outro lado? E já quase no final da sua participação, as pessoas começaram a ligar, começaram
a falar com ele. E assim ele falou, agora eu entendi a oração. Por vezes, há uma demora, há um feedback, há um que a gente chama na informática de delay, né, entre o que eu falo e o que Deus me responde. Porque eu quero as coisas de agora, imediatamente. Mas eu não respeito o tempo de Deus. Eu não respeito a hierarquia de Deus. E nessa passagem, irmãos, tem algo muito interessante, que é quando nós estamos na igreja e, por vezes, as pessoas olham para o pastor e se acostumam com eles. Olham para os obreiros e se acostumam com eles. Olham para as intercessoras, os intercessores e se acostumam com eles. E isso é muito perigoso, porque eles começam a duvidar da eficácia da oração, começam a duvidar da eficácia dessas ferramentas. A palavra de Deus nos fala que é Ele quem levanta e é Ele quem derruba. Quando nós temos um pastor, quando nós temos uma pastora, como nós temos evangelistas, intercessores, são pessoas que Deus levantou, não foi o homem. E por vezes nós duvidamos dessas pessoas. E aí nós queremos que o milagre aconteça. Nós queremos que o milagre venha sobre nossas vidas. Cristo experimentou isso na casa dele, onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele exercia a sua profissão antes de iniciar o seu ministério. E de repente Cristo ficou impressionado com a incredulidade daqueles que ele conhecia, porque ali as pessoas o conheciam, mas ele também conhecia as pessoas. E de repente, no lugar que ele deveria ser mais amado, no lugar que ele deveria ser ouvido, foi onde ele mais foi rejeitado. E aí, naquele lugar não houve milagres. Aqui na Bíblia nós temos que ele curou alguns poucos enfermos, algumas poucas pessoas creram em Jesus. Mas se nós pegarmos em outros trechos bíblicos, nós temos momentos em que Jesus operou milagres para multidões. Qual a diferença? A fé. Muitos dos que vêm aqui na frente, quando Deus levanta, eles não têm uma instrução, vamos colocar assim, muito elevada. Eu já vi pastores semi-analfabetos. Eu e minha esposa presenciamos no Mato Grosso um pastor, e mais para frente a gente ficou sabendo que ele tem a quinta série, né, amor? Mas eu nunca vi, irmãos, um teólogo para falar de Bíblia daquele jeito. Ele simplesmente, nós íamos trazendo as dúvidas, ele ia falando, olha, abre em tal capítulo, está em tal lugar, Deus fala assim. E por vezes, por você conhecer a pessoa, você saber que ela não tem tanta instrução, você fala, dali não sai milagre. E é ali que Deus mais opera. É ali que Deus mais usa. É aquele vaso, irmãos, que Jesus usa. É aquele vaso que Jesus escolheu para usar. E por que nós duvidamos? Por que é que nós somos tão incrédulos? Pode passar, irmão. A segunda parte da leitura está também no livro de Marcos, no capítulo 6, porque depois que Jesus, nesse capítulo, ele fez a multiplicação dos pães, ele chama os discípulos e fala o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra.
Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficado aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as suas praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Irmãos, então nós vemos, primeiro, que nós temos que crer naqueles que Jesus levanta. Nós temos que crer que o seu milagre vai estar na mão daquele que foi levantado por Deus para lhe falar, para orar por você, para interceder por você. E segundo, nós vemos que Jesus, Ele quer que nós caminhemos uma parte da nossa vida sozinhos. Ele vai estar nos vendo, porque aqui na Bíblia fala que mesmo não estando no barco, Ele via os apóstolos, e já era noite. Então Jesus nos vê, Ele não deixou de nos olhar. Mas por vezes, irmãos, Jesus deixa que nós caminhemos um pouco a sós, para que nós entendamos que sem Jesus nós não somos nada, para que nós possamos perceber que só com Jesus na nossa vida nós poderemos ser salvos. Só com Jesus na nossa vida o milagre vai acontecer. O texto relata que eles confundiram Jesus com um fantasma. E é a única citação na Bíblia que fala de fantasma. Uma coisa que as pessoas da época eram muito supersticiosas, mas é a única citação da palavra fantasma na Bíblia. Não existe outra. Mas aí Jesus ele vai lá, caminhando sobre as águas, e ele já estava para passar dos discípulos. Ele ia esperar eles do outro lado. Qual foi a reação dos discípulos? Eles se desesperaram. Já não basta essa água entrando aqui, o vento forte desse jeito, agora não vem um fantasma para nos atormentar. Então Jesus revela naquele momento aos seus discípulos. Algumas Bíblias, e até mesmo a tradução do grego, aqui onde ele fala sou eu, na realidade a tradução do grego é eu sou. Eu não sei, quantos aqui estão fazendo a campanha de leitura bíblica para o ano? Ok. Lá no Êxodo, Deus se apresenta para Moisés como eu sou. Então, neste momento, Jesus se revela aos apóstolos como Filho de Deus. Neste momento, ele se apresenta aos apóstolos como parte de Deus, como enviado de Deus, como a pessoa que estava aqui para nos salvar. Porque ele era homem, mas naquele momento ele revelou a sua divindade, porque ele disse, eu sou. Ele se identificou como um mestre, ele se identificou como filho de Deus, o enviado de Deus. E aí nós temos um outro relato que diz o seguinte, que eles não haviam entendido o milagre do pão, a multiplicação dos pães. Irmãos,
há uma clara referência na multiplicação dos pães com o maná que descia do céu. Jesus, ele mostra ao povo que Deus, ele é o mesmo ontem, porque alimentou o seu povo no deserto, peregrinando no deserto. Ele era o mesmo naquele dia, na multiplicação dos pães, e depois disso ele vai ser o mesmo para sempre, pois ele é o pão da vida, pois ele é e sempre será o pão que aquele que comer não terá fome, e ele é a água que aquele que beber não terá sede. E nós temos que ver daí quais são as bases para o milagre. Nós vemos dois textos aqui que nos dão essas bases. É o mesmo capítulo, é uma história que se passou no mesmo dia, praticamente, né? Mas que nos trazem as bases para que o milagre ocorra na nossa vida. O primeiro eu já falei aqui. Se você não crer, não tem milagre. Se você não crer que em Jesus se fará uma mudança na sua vida, se você não crer que em Jesus você vai ser curado, se você não crer que você vai ser liberto das drogas, se você não crer que você vai ser liberto do espírito de sexualidade, do espírito de macumbaria, que muitas pessoas sofrem com trabalhos feitos aí em terreiros de macumba, se você não crer nisso, não vai acontecer, não vai ter milagre na sua vida. Agora, se você crer, você já terá dado o primeiro passo para ser liberto. Eu pergunto para a igreja. A minha esposa, ela respondeu isso lá em casa, ela falou, mas isso é óbvio. O que é que estava presente em todos os milagres de Jesus? A fé. Mas tem um elemento que não faltava. O próprio Jesus. Se você não crê que Jesus está presente do seu lado, que se você não crê que Jesus é quem vai operar na sua vida, você não crê em milagre. Porque é só por meio de Jesus que nós teremos o nosso milagre. É só por meio de Jesus que nós poderemos alcançar a nossa libertação. E é só por meio de Jesus que nós alcançaremos a graça do Pai, a graça de Deus na nossa vida, que é a salvação. Mas aí vem um terceiro elemento nessa situação toda. E nesse terceiro elemento nós temos que voltar lá no início, quando Jesus iniciou o seu ministério. João Batista estava batizando no deserto, e quando Jesus chegou, ele falou, olha, eu não sou de desamarrar a sandália desse homem que vem aí. O meu tempo já está acabando aqui, mas o dele está começando agora. E quando Jesus foi batizado, eis que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E Jesus foi batizado naquele momento com água e com Espírito. O Espírito Santo de Deus estava com ele. E não pode faltar o Espírito Santo de Deus na nossa vida para que o milagre ocorra. Para que o milagre ocorra, a presença do Espírito Santo é fundamental. Para que o milagre ocorra, o Espírito Santo de Deus tem que estar na nossa vida. Não há outro meio, não há outra forma do milagre acontecer. Se você não crê, se você não tem Jesus do seu lado, e se você não vê o Espírito Santo agindo na sua vida, não há milagre. Não há como acontecer milagre. Jesus, ele nos buscou como pessoas que não valiam nada.
Aquela mulher que pediu a ele: Senhor, me cura. E ele falou: olha, eu não posso tirar das mesas do meu filho para dar para os cães. E aí ela vai lá com toda a humildade e fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E hoje estamos nós, filhos de Deus também, porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os judeus o rejeitaram, os judeus mataram Jesus, mas eles são um povo esquecido por Deus? Não, eles são o povo eleito de Deus. Jesus veio para nos incluir nessa eleição. Jesus veio para que nós possamos ser incluídos no céu. A minha esposa fala que no céu, a Bíblia fala, de forma alegórica, que lá as ruas vão ser de ouro, de cristal. Ela fala: não, quero pelo menos um pedacinho de chão lá, quero plantar umas florzinhas, porque mulher meio vaidosa quer umas florzinhas lá. Então é isso que Deus nos mostra. É isso que Deus quer de nós. Que nós creiamos, que nós tenhamos Jesus Cristo em nosso coração, que o Espírito Santo de Deus esteja em nossas vidas e principalmente em nós, que nós não abandonemos a Deus, ao Espírito Santo de Deus ou a própria igreja. Eu não estou falando da igreja enquanto templo, enquanto cadeiras, não. Eu estou falando da igreja enquanto cristãos. Eu estou falando da igreja que é a igreja de Deus, que é a Assembleia de Deus, que são todos que professam a mesma fé, que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, com pequenas divergências teológicas, mas que no cerne, ali na raiz, tem o mesmo ideal. Querem a salvação, buscam a salvação e tem Jesus no seu coração. E para finalizar, irmãos, uma última coisa que não pode faltar é o perdão. Muitas vezes nós deixamos de receber o nosso milagre porque não conseguimos perdoar. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos o nosso milagre porque nós não conseguimos nos perdoar. A graça de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela já determinou o perdão de Deus na nossa vida. Quando você aceitou Jesus, que você veio aqui e professou publicamente que eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, todos os seus pecados foram apagados, eles caíram no esquecimento. Você não pode se martirizar, você não pode ficar preso a um pecado que você cometeu, porque Deus te perdoa. E se Deus te perdoa, quem é você para não se perdoar? Se Deus te perdoa, quem é você para ficar toda a vida? Mas eu pequei. Se Deus já esqueceu, por que é que você não esquece? Saiba se perdoar. Saiba perdoar ao seu próximo. Saiba que é por meio do perdão que muitas feridas são tratadas. Neste momento, eu vou colocar um vídeo e eu gostaria de contar o evangelista, o Wendel Marcelo, o pastor Isaac, a pastora Val, e você que quer o seu milagre, venham aqui à frente. Essas pessoas foram levantadas por Deus. Essas pessoas, Deus os escolheu e eles vão orar por vocês, vão ungir. Honrem aqueles que são dignos de honra.
Aleluia, Jesus. Eu vou convidar aqui a irmã Marcinha.